Olha, o episódio 90 de Beyblade X nos apresentou uma personagem que só precisou desse único episódio pra gente gostar muito dela. Bom, aqui é a introdução de uma personagem incrível e como ela consegue um Beyblade que vai ser apresentado no próximo, e esse contexto a gente não teve no mangá, ficou só pro anime, coisa que eu quero comentar no vídeo de hoje. Vem cá. Bom, nós começamos com a contagem de estrelas que o time Persona tem e eles já estão em 78 estrelas. Eles também comentam que tá um pouco difícil de conseguir aqui os adversários para que eles avancem e fiquem mais próximos do primeiro colocado. Claro, os times que estão abaixo deles não estão muito a fim de perder e dificilmente alguém vai querer desafiar um time que tem o Kamen X como um dos integrantes. Então fica bem complicado para querer desafiar o Persona. Aliás, o Exo tá bem frustrado, ele tá muito ansioso para batalhar logo e não vê a hora disso acontecer, só que cada vez mais a gente percebe aquele paralelo de quando ele tava no topo da Torre X. Ele não consegue achar adversários, ele não consegue ter batalhas porque, né, ninguém quer batalhar com o time Persona nessa situação em específico. A Tenka ainda tenta acalmar um pouco os ânimos, falando, bom, eu queria até pedir pra você ter um pouco de paciência, um pouco de calma, que batalhas virão, mas estamos sem tempo. E eles estão sem tempo justamente porque o primeiro colocado, o time Miss Leaders, que é o Dream Team da Torre Sólidos, tá com 95 estrelas. Eles estão muito à frente e muito próximos de atingir o objetivo de 100 estrelas, o que vai fazer com que eles tenham o direito de desafiar o Zodiac. E somente um time vai poder desafiar o Zodiac, então o Persona tá realmente num problema aqui. Inclusive, é comentado que todas as vezes que eles tentaram desafiar o time Miss Leaders, eles recusaram. De novo, é o mesmo argumento, né? Quem é que vai querer enfrentar um time que tá em segundo colocado e que tem o Kamen X como integrante, sabendo que pode perder muitas estrelas e entregar essa vitória pro Persona? Então é uma questão estratégica recusar as batalhas contra o Persona. E aí do nada o Pacon aparece na TV numa transmissão exclusiva. A Multi fica um pouco chocada, porque ela tem aquela birra com o Pacon graças à primeira temporada. A gente sabe como é que foram as coisas, não foram fáceis. E esse cara, sempre que aparece, ele traz problemas, dificuldades, confusões, muita dor de cabeça para os personagens, então no fim das contas a indignação da Multi é muito verdadeira e justificável, eu diria. A transmissão que apresentava o Pacon nada mais é do que o destaque semanal aqui da TV deles, onde eles vão mostrar um vídeo especial dele que tá voltando aos pouquinhos. A gente sabe que o Pacon tá tentando se recuperar porque perdeu muitos inscritos aí nos últimos meses e ele tá lançando um vídeo novo. A Multi, zero impressionada, afinal não tá nem um pouco afim. Inclusive ela pergunta, pô, cadê o controle remoto, hein? Ela quer realmente desligar, mudar de canal, fugir dessa desgraça. Mas ele diz que conseguiu copiar um famoso, popular e tão comentado Beyblade CX. Isso imediatamente atrai a atenção da Multi, que fica já com medo, pensando o que esse cara agora vai copiar, que tipo de problema ele vai meter o Persona dessa vez. Porque, porra, o Pacon é desses, né? A gente sabe que toda vez que ele aparece não vem coisa boa pro Persona, mas pra nós que estamos assistindo é sempre muito divertido. E ele copia nada mais nada menos do que o Wizard Arc, que ele renomeia pra Pacon Arc, só pra dar uma provocada. Justo qual Beyblade o desgraçado vai copiar, né? Justo da Multi. Ela fica revoltadíssima, falando, porra, esse é meu Bey, cara, o que você tá fazendo agora? Ao mesmo tempo, em outro lugar, num barzinho um pouco mais chique, a outra pessoa está assistindo a transmissão e é a maravilhosa Yoko Kyubi, que vai aparecer no episódio de hoje, será apresentada ao público, todos os seus motivos, a sua personalidade, que estávamos muito curiosos. Ela só apareceu aqui e ali, de repente, uns flashzinhos rápidos, mas a gente vai ter muito mais contexto dela nesse episódio. O Taisho ainda comenta, nossa, mas essa cópia do Pacon não parece ter muita coisa diferente, será que tá tão parecido assim? Será que tem diferença? A Multi fica bem preocupada e indignada com essa reação do Taisho em relação a isso. E aí o Pacon faz aquela breve explicação a respeito do sistema CX e quando ele começa a explicar um pouco mais, a entra em cena e fala, beleza, essa parte aqui não é muito transmissível, então a gente vai dar uma adiantadinha. Uma explicação que já foi dada tantas vezes em outros episódios, eu acho que é muito mais tranquilo da gente simplesmente avançar um pouco essa parte aqui, né, toda a explicação. No fim da transmissão, o Pacon ainda joga na cara, falando, olha, eu sei que isso daqui é um projeto que foi idealizado pela Multi, ela é realmente muito genial por ter criado esse sistema e essa coisa toda, a gente tem nossas diferenças, mas hoje em dia nós temos um respeito mútuo. É claro que tem um respeito mútuo, olha a reação da Multi.
super empolgada, super feliz de saber que o Pacon respeita ela agora, porque ela também respeita ele muito. É propaganda, é marketing puro, ele só tá jogando um verde aqui pra audiência comprar a ideia dele. Imediatamente ela desliga e fala, caramba, não dá pra descuidar nem um pouquinho que o cara já quer copiar tudo que a gente faz. A Tenka até comenta, pô, mas ele só copiou o Wizard Arc, como assim? E o Exo ainda complementa falando, pô, eu queria que ele tivesse copiado o Drunbrave, assim a gente poderia ter uma batalha, uma mirror match, né, uma batalha com os mesmos Beyblades, como a gente já fez anteriormente, ia ser muito legal. Ele ficou chateado do Pacon não copiar. E ela explica que talvez o Pacon tenha tido um certo trauma no passado com batalhas espelhadas. Foi um bom episódio esse daqui. E eu salvei esse frame exatamente porque o Taisho entende muito bem a questão do trauma que o Pacon teve, mas o Exo... nada. Cabeça completamente vazia. Ele não entendeu o que a Multi quis dizer com isso. E a carinha dele diz tudo aqui nesse frame, cara. Enfim, a Multi decide explicar outra coisa interessante, que embora ele copie os Beyblades e ele só tenha conseguido copiar o Wizard Arc, ele só vai funcionar bem para aquela pessoa que ela desenvolveu e projetou o Beyblade. Então, se ela projetou o Drunbrave, ele é pensado no Exo. E somente ele vai usar o Drunbrave com 100% do potencial. E ele também confirma isso, ele fala que, pô, então é por isso que o Drunbrave se dá tão bem comigo. Ela projeta os Beyblades pensando no Blader e aí sim ela puxa o assunto do Bird. Ela fala que não vê a hora do Bird acostumar com o seu Beyblade que foi projetado para ele. Mas nós temos uma questão muito interessante para ser comentada a respeito do Bird nesse ponto, que eu comentei no episódio anterior e aqui eu quero expandir um pouquinho mais. Ele tá treinando com a Meiko, tá batalhando contra o Whale Wave, utilizando o Hell's Reaper, todo aquele papo de ainda não conseguir ouvir a voz do Hell's Reaper e não tá acostumado. Com o Beyblade, ele perde mais uma batalha, é óbvio, mas aqui a gente tem uma questão bem legal que eles abordam a respeito do Hell's Reaper. Inclusive a Meiko puxa essa ideia falando, ó, vamos lembrar o que a Multi falou pra você a respeito desse Beyblade. O Hell's Reaper é pensado para se adaptar a todas as situações e responder, contra-atacar qualquer estratégia, lidar com qualquer situação que você enfrente em batalha. O grande problema disso é que ele oferece muitas opções, infinitas opções para lançamento, ângulo, etc. Toda essa estratégia tem que ser observada, e o Blader que utiliza o Hell's Reaper precisa entender o oponente. Ele precisa ler o oponente e ver qual que vai ser mais ou menos a estratégia para que ele consiga lançar de acordo e contra-atacar de acordo, porque a extensão das habilidades do Hell's Reaper é muito grande. A grande questão é que por mais que seja um Beyblade super versátil, o Bird não tem experiência em leitura do oponente. Ele batalha, mas ele ainda não presta atenção na batalha e nem no oponente. Por isso, toda essa liberdade que ele tem com o Hell's Reaper acaba se tornando um impedimento, um grande obstáculo para ele por pura falta de experiência. E essa é a grande questão desse Beyblade, é por isso que eu gostei tanto desse trechinho do anime. Falar a respeito da versatilidade ser um problema para quem não tem experiência no jogo. E óbvio, isso não cabe só a Beyblade, cabe a tantos outros jogos e até mesmo problemas. Quando você não tem experiência o suficiente, por mais livre que você seja, talvez você não resolva esse problema. E é exatamente o que acontece aqui com o Bird. Basicamente o problema dele é experiência, precisa conhecer novos Bladers, ter novas experiências, batalhar com muito mais gente para entender como se adaptar, além de melhorar as próprias habilidades para poder contra-atacar de forma adequada, ter uma contramedida de acordo com o lançamento que ele pode prever do oponente. Então, basicamente, se o Bird dominasse completamente essa leitura dos oponentes e também os lançamentos possíveis com o Hell's Reaper, ele certamente seria um dos personagens mais fortes da franquia e do anime aqui, como a gente pode ver, porque ele ia se adaptar a qualquer situação. Só que tem que ter o impeditivo, né? A gente tá falando do nosso Bird e ele precisa crescer muito ainda. Ponto positivo nisso, eu adoro essa questão. E aí nós vamos para um papinho aqui dos outros integrantes do Zodiac. Nós temos o Mizumillion e temos também o Lance Roji. Eles estão falando aqui a respeito do Miss Leaders e do Persona, das classificações, como que tudo tá rolando e que o Mizumillion não se importa com quem seja o oponente, contanto que eles possam batalhar. Ele tá ansioso para poder batalhar com alguém também, assim como o Exo tá comentando isso no começo do episódio.
Mas aí o Lantz começa a falar alguns dados e ele puxa inclusive uma breve retrospectiva a respeito do Persona, porque eles começam a conversar a respeito da questão da Tenka tá no Persona, e a Tenka é filha da Omega, então eles estão preocupados quanto a ela tá num time que pode não chegar na final, pode não acabar enfrentando eles, e eles têm muita fé, meio que eles querem proteger ela para que ela chegue nesse ponto de enfrentar o Zodiac. Só que eles ficam, o Miz humilham pelo menos, fica muito decepcionado, falando, pô, que decepção, né? Que coisa triste ver que ela tá num time que pode não vencer. O Lantz puxa o papo falando, não, mas eles têm uma chance real de virar esse jogo. E aí puxa essa retrospectiva, lembrando que eles enfrentaram o Goldias, lembrando que eles enfrentaram o Zul'Genic, e o Goldias já foi derrotado também. Dando aqui um destaquezinho pra Yoko, que derrotou o Goldias, meio que eliminou eles do jogo, porque eles ganharam tantas estrelas em cima do Goldias que não vale mais a pena para eles continuarem. Então o Miss Leaders sobe lá em cima para 95 estrelas e eles acabam sendo muito superiores nesse aspecto. O Lantz comenta duas coisas interessantes nesse trecho, inclusive. Primeiro que ele fala que a Omega não vai se importar tanto em relação a isso, até porque ela é um ser que está muito acima das pessoas comuns. Na verdade ele usa o termo mortais comuns, como nós, ela está muito acima disso. Mas aqui talvez seja porque eles realmente endeusam muito ela. Eles veem a Omega como como um ser superior, sabe? Como uma deusa, literalmente. Eles são os súditos, os servos dela, aquele respeito exagerado por ela. Então não dá pra entender muito bem se eles estão falando de um aspecto mais sobrenatural da coisa, de fato, ou é só uma figura de linguagem, mas eu gosto desse mistériozinho que eles colocam nessa fala. O Lantz ainda puxa mais um assunto que preocupa muito ele, que é a questão do Chrome, e de como o Chrome, mesmo com o Impact Drake, acabou pulando fora do barco. Eles meio que tinham fé que o Chrome ia querer batalhar e querer desafiar, por exemplo, a Omega ou até o Zodiac, mas no fim das contas ele se corrompeu e caiu fora. Mesmo assim eles comentam, pô, mas a gente ainda precisou conversar com a B4 para eles alterarem as regras e aceitarem componentes de borracha nas Blades. Eles manipularam todo o jogo para aceitar o Chrome e ele pulou fora. Ele basicamente chama o Chrome de fracote ou fracassado, ou enfim, é um cara que pulou fora e eles estão decepcionados, esse é o assunto. E aí a próxima parte vai direto pra Omega conversando com a Megaoka, numa cena assim, ela sempre no trono, sempre erguida, sempre deusa. A gente vê a Megaoka aqui falando, muito obrigada pelas informações e pelos dados que você me passou, vou começar a trabalhar nisso agora. A gente sabe que ela tá falando muito provavelmente do Pegasus Blast para dar uma melhorada, para elevar o nível e tudo mais, porque a próxima cena corta exatamente para a constelação do Pegasus. Então a Megaoka tá trabalhando no Pegasus Blast, é ela que vai desenvolver isso aqui para a Omega poder ser ainda mais forte, mais poderosa. Isso aqui vai ser incrível. Voltando pro Pakun, ele tá tentando avaliar o que tá de errado ainda no seu Pakun Arc, que ele diz que tá com apenas 50% aqui da característica que ele gostaria, perto de uma cópia, né? Então ele tá 50% do caminho, tá tentando pensar nas peças que ele pode melhorar, talvez dar uma polida, uma lixada, e aí de repente a campainha toca, e ele fala, puta, não tenho tempo pra isso, se for entrega, deixa aí na porta mesmo, depois eu pego. A campainha insiste em tocar muito, irritando ele vai lá pra frente falando, mas que merda é essa, o que vocês estão fazendo? Pode cair fora. Não é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Yoko Kyubi que estava na porta dele. Ela chegou nele através da transmissão que ele fez, mostrando a cópia do Wizard Arc que ele fez a partir do que a Multi havia criado, a linha CX, e ela decide entrar para conversar. Todas as cenas que a Yoko aparece, elas são cenas bastante incômodas, mas no sentido de que a personagem é muito obviamente ardilosa, ela é uma personagem astuta como uma raposa, para fazer aqui alusão à temática dela, obviamente. Ela é muito... Como é que eu poderia colocar isso daqui, cara? Ela é tão esquisita quanto um Baito, talvez um pouco menos do que o Baito, mas ela impõe essa sensação desconfortável exatamente por ser tão obviamente planejado o que ela tá fazendo aqui.
É muito legal como a interpretação da personagem é colocada, como ela entra na casa do Pacon e vai elogiando, por exemplo, esse daqui é o Pacon Hammer que você usou lá no All-Star Battle. Ela se diz fã. E aqui tem o Pacon Tail que você usou na outra batalha. Ela sabe, ela pesquisou a vida do Pacon, talvez ela seja realmente uma fã dele. Não sei. Mas é muito estranho ela chegar elogiando tanto e com uma voz até meio sedutora, uma coisa bem ardilosa mesmo pra atrair o ego do Pacon, principalmente. Ela sabe onde que tá o ponto fraco dele. E aí sim ela diz que, na verdade, sou sua fã, não sei o que e tal. Começa a elogiar ele, falar que ele é um artesão muito genial e criativo. Ele fala, é? Você é minha fã? Então toma um chazinho e vai pra casa, vai. Pode não parecer, mas eu tô bastante ocupado. Ele meio que não liga. Num primeiro momento, ele meio que, sabe, qualquer coisa. Mas aí ela dá uma insistida. Ela fala, pô, mas é que você é tão legal, você é tão maneiro, é tão genial, criativo. E começa aqueles elogios, aquela vozinha sedutora, aquela questão toda que vai massageando o ego. E ela fala, pô, já que eu tô aqui, olha só, você deve ter algum segredo, né, pra você fazer essas cópias tão perfeitas e maravilhosas. Você poderia contar e não sei o que. Ele meio que recusando fala, tá bom, o negócio é o seguinte, eu começo observando as batalhas, vendo as movimentações, é mesmo? Que legal. Ela corta ele imediatamente pra puxar logo o próximo assunto, vendo que ele mordeu a isca. Olha que sem vergonhice, que personagem maravilhosa, enganando o enganador. Eu adorei ela, cara. E elogia um pouquinho mais do Pacon, ele fica todo sem jeito, falando, pô, é mesmo? Já que você tá falando, eu devo ser um gênio. Ele fica todo bobo pra cima da papinho mole que ela tá jogando pra cima dele. Até que finalmente, depois de ele morder umas 2 ou 3 iscas que ela joga pra cima dele, ela fala, olha, na verdade, assim, pensando bem, eu meio que vim aqui pra te pedir um favor. E aí que ela já conquistou toda a atenção dele, ele fica um pouquinho curioso. Já que você é tão genial, que você é tão incrível, maravilhoso e tal, eu queria que você criasse um Beyblade novo pra mim na linha CX. Então ela não tá pedindo uma cópia, ela tá pedindo um novo Beyblade pra ele, já que ele consegue copiar um Beyblade CX. Ele fica um pouco perturbado, não sabe muito bem como reagir a esse favor que ela pediu e joga falando que, pô, mas aí não, pô, eu só copio, eu não sei fazer coisa nova. É mesmo? Não sabe fazer coisa nova? Então me conta o que são aqueles Shelter Drakes que você fez pro Shero, que eu tô sabendo, hein? Ele fica um pouco chocado com essa situação e ela fala, pô, será que eu me enganei? Será que você tava mentindo de repente? Que decepção, hein? Eu era uma fã. Tá bom. Ele decide então comprar mais uma vez para não decepcionar a fã, para massagear o ego infinito dele mais uma vez. Decide morder essa outra isca e fala, beleza, deixa comigo que eu quero fazer então um bem novo pra você. Então toma, eu pensei nesse projetinho. Ela joga uma puta de uma pilha de papéis na mesa do cara, todas as ideias, obviamente, do Foxbrush, a gente sabe que é o bey dela, mas acaba sendo um projeto um pouco grande demais. Ele pega os papéis pra estudar, ela fica super contente, falando, que legal, você vai fazer então o Beyblade pra mim, não sei o que tal a gente fazer, inclusive, uma estreia, e a gente fazer, tipo, assim, transmitir, pra ficar bonito, pra chamar a atenção. Um diálogo interessante que ela tem aqui com ele é a respeito de ela querer melhorar a sua habilidade de chamar a atenção das pessoas por meio das batalhas, mas ela não ser muito boa nisso e por isso caiu na Torre Sólidos. Mas ela gosta muito, aparentemente, da ideia que temos na Torre Slash, que é ter uma batalha mais show para chamar a atenção e tudo mais. Exatamente a partir disso, ela pediu um Beyblade que também chamasse a atenção, para que ela pudesse fazer a transmissão de estreia e ligar toda a história do episódio, porque foi decidida uma batalha dos sonhos entre os dois times dos sonhos entre as torres diferentes. Então temos o Dream Team da Torre Slash e o Dream Team da Torre Sólidos. E é uma ideia muito boa, né? A gente não tinha parado para pensar o quanto que esse tipo de batalha pode ser interessante, chamativa para o público e inclusive para nós também deve ser uma coisa legal. Ver o time Dreams e o time Misleaders se enfrentando de uma maneira oficial pode ser muito legal. Lembrando, inclusive, que o Misleaders tem 95 estrelas, então pode ser que eles cheguem às 100. Só que o roteiro é muito inteligente e já estabeleceu lá atrás que o time Dreams faria apenas uma batalha, e a partir dessa única batalha eles têm só 4 estrelas. Por mais que o Misleaders acabe com o Dreams e vença todas as batalhas, eles vão chegar só a 99 estrelas, faltando apenas uma para 100, para aí sim a gente ter um confronto final.
Isso é um detalhe que eu gostei tanto, tão bem cuidado, né, por parte dos escritores aí do anime. A batalha vai acontecer, portanto, no dojo que a gente tem ali da Queen, e as coisas começam a acontecer com o Rex perguntando, pô, cadê o Pakun, hein? Ele não ia estar aqui com a gente nesse time, não sei o quê, cadê ele, hein? Bom, ele já tá lá com a sua nova fã maravilhosa, que tá mais uma vez dando aquela massageada no ego dele, falando que ele é um gênio, que ele é incrível e que vai estrear o Beyblade novo, e é uma transmissão exclusiva e que vai acontecer então um anúncio de um Beyblade novo que o Pakun criou pro time adversário nesse confronto tão grande. Tudo pra hypar mais e trazer mais público. Basicamente é um metendo a faca nas costas do outro aqui. O Pakun aproveitando a oportunidade de popularidade para crescer o canal, e a Yoko aproveitando para conseguir um Beyblade próprio para ela na linha CX, e aí o Pakun fica totalmente bobo perto dela, porque tá gerando muito público, tá gerando muito hype. A cara de decepção da Queen ao perceber que o Pakun caiu direitinho na armadilha dessa raposa ardilosa que é a Yoko, maravilhosa, que enganou perfeitamente ele, ao mesmo tempo que ele também tá usando um pouquinho dela pra ficar um pouco mais popular, é impagável. O Rex fica um pouco de cara, falando, meu, você tá traindo a gente? Sério mesmo? E o Pakun replica falando, não, calma aí, cara. Assim que começar a batalha, eu vou ir pro lado de vocês. Deixa eu terminar meu trabalho aqui. Ele fica de boa. A Multi fica indignada, pensando, pô, mas peraí. Um bem novo do Pakun? Não é uma cópia esse negócio? O Exo pergunta, pô, que tipo de bem será que é? Ela fica pensando, pô, só pode ser uma cópia, não é possível que esse cara fez um bem novo. Outra pergunta legal aqui do Rex em relação a Queen é falando a respeito de ela ter aceitado essa batalha. Ela não disse que ia fazer só aquela batalha? Por que resolveu aceitar essa agora? E aí ela responde falando, pô, essa é uma oportunidade de ouro para uma batalha que dificilmente aconteceria em outras circunstâncias, que são os dois times dos sonhos com os melhores e mais populares Bladers das duas torres se enfrentando. É uma ótima oportunidade, de fato. Até porque ela percebe também que tem alguém ali que quer desafiar ela. Ela também quer desafiar esse outro alguém. A gente sabe que é aquele senhor, o Ryu Ishin, que apareceu em episódios anteriores conversando com a Queen. E o mais legal é que tem muita gente assistindo a transmissão. É dito, inclusive, que o hype é tão grande quanto como se fosse uma final de algum campeonato, porque tem a B4 envolvida na promoção disso tudo. São os times mais populares das duas torres, então é a oportunidade perfeita para o Pakun conseguir os seus inscritos de volta. Ele é bom no que faz, hein? Então são apresentados os times. A gente tem, por exemplo, o Pakun, a Queen e o Rex, que nós já conhecemos. Eles apresentam o Dokuga, que é o personagem que usa o Scorpio Spear, dito como um Blader mau e que usa uma máscara para esconder a sua identidade, aquela coisa toda. Ele ainda é um Blader muito misterioso no anime. Temos o Ryu Ishin, que fala de um jeito muito fofo e carinhoso. Ah, peguem leve comigo. Tá bom, Ryu. E por fim, a Yoko, que a gente precisa lembrar o seguinte: não apenas é uma personagem imponente, ardilosa, que conseguiu enganar o Pakun para conseguir um bem próprio para ela, ela tá no andar 99 da Torre Sólidos, que é uma torre que preza muito mais pela habilidade do que pelo show. Então ela é muito, muito forte por estar no andar 99. E ela chegou lá sem o Beyblade que o Pakun fez para ela. Ela deve ser muito forte, muito habilidosa, e aí a gente fica muito empolgado para ver como que vai ser o estilo de batalha dela com esse novo Beyblade desenvolvido pelo Pakun a partir dessas conversas muito persuasivas que ela teve a partir da visita que fez ao Pakun. Ela rouba a cena, cara, é incrível como nesse único episódio ela consegue roubar a cena de uma forma tão grande. Todo mundo assistindo essa batalha, todo mundo parando para ver os dois times dos sonhos se enfrentando. E sem sombra de dúvidas é um evento grande que vai roubar a cena no próximo episódio. A gente chega aqui logo na primeira batalha, a preparação vai ser o Pakun contra o Dokuga, que vão se enfrentar, Scorpio Spear contra o Pakun Arc, e a gente vai ver como que vai ser o resultado dessa batalha, porque até a Yoko tá torcendo pelo Pakun. Aquele papinho pra querer convencer ele não parou até agora, ela ainda tá tramando alguma coisa, cara, falando, vai lá, dê o seu melhor, faça o que você sabe fazer de melhor, mostre que você é um gênio. A batalha começa, eles lançam e o episódio acaba aqui. Infelizmente, o episódio parece que teve 5 minutos. Do tão bem escrito e dirigido que foi, curiosamente um episódio que praticamente não teve batalhas. Mas é que precisava desse desenvolvimento. A Yoko aparece no mangá e logo some, acaba, a gente quer ver mais da personagem, quer conhecer mais dela. Como é que ela tinha convencido o Pakun a fazer esse negócio?
E aqui teve o contexto que a gente precisava. Algo que comentei na live com o pessoal quando a gente assistiu o episódio juntos. A gente teve aqui um episódio que complementa muito do que é o mangá, porque a gente tem o Kawamoto que escreve o mangá juntamente com o Hikaru Muno, e o Hikaru Muno que escreve pro anime juntamente com o Kawamoto. Cada um é responsável ali por uma mídia, mas eles complementam. Tudo aquilo que não cabe nas páginas do mangá é contextualizado a partir do anime, que tem muito mais tempo para poder trabalhar com os personagens. Então a introdução da Yoko nesse universo de Beyblade X é muito importante a partir desse episódio, e a forma como ela engana o Pakun, engana mais ou menos, ela meio que provoca tanto ele, massageia tanto o ego dele, que ele simplesmente cai na lábia, literalmente como uma raposa, né? O que seria de uma personagem que representa a raposa se não fosse por algumas surpresas? E ela traz isso consigo. É uma personagem tão interessante e tão bem posicionada nesse ponto da história, para que a gente entenda o porquê o do Miss Leader está na posição que ele está, em primeiro com 95 estrelas, sendo uma ameaça real pro Persona. Dá pra entender a partir desse único episódio. Eu adoro quando eles trazem tanto contexto em 22 minutos de animação. Muito legal ter acompanhado isso, e eu espero que você também tenha curtido. Então deixa aqui um gostei, se inscreve para vídeos todos os dias, comenta o que você achou desse episódio, e não se esquece, a gente se vê numa próxima. Até mais!